Você pediu e nós atendemos. No Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas e disse que temática não pode faltar no Cá Entre Nós. E vocês escreveram assim, finanças. E eu juntei a fome com a vontade de comer e trouxe para vocês alguém da minha família. É isso mesmo. Hoje no Cá Entre Nós, o meu primo, Márcio. Que gostoso, que satisfação te receber aqui e poder apresentar para todos que nos assistem alguém que tem conseguido olhar para as finanças de um jeito diferente. Que ótimo. Como as pessoas não te conhecem, só eu te conheço, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Quem é o Márcio? Como é que você chegou a esses assuntos de finanças? Bom, o Márcio, ele é filho da Maria Helena, do Gersino, esposo da Daniela, pai do Vinícius e, como você colocou bem no início, primo da Karina. O Márcio é uma pessoa que desde os 13 anos começou a trabalhar. Sempre procurei trabalhar de uma forma leal, buscando sempre novos empreendimentos. E até o momento da minha vida, sempre eu busco conhecimento, que eu acho que o conhecimento é o que nos traz liberdade, tanto pessoal como financeira, que nós vamos falar. Márcio conta pra gente que desde menino começou a trabalhar muito cedo. Em algum momento a temática financeira começou a chamar a sua atenção. Bom, então para chegar na temática financeira eu vou ter que voltar aos 13 anos. Então comecei a trabalhar aos 13 anos, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de engenharia, onde minha mãe, ela sempre trabalhou em serviços gerais e lá passava roupa para o engenheiro que morava próximo à casa. E na época, como era criança, ele quis dar a oportunidade de sair da rua e começar a aprender uma profissão. E na nossa época não tinha videogame, não tinha nada, era, vamos falar assim, naquela época a gente jogava bola na rua e tal. Então eu entrei nesse escritório de engenharia, aprendi a fazer desenhos na área de engenharia elétrica. E após 5 anos eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional, que chama Votorantim Celulose e Papel. Essa empresa, ela fica a 45 quilômetros de Ribeirão Preto. E na época, eu até gosto de honrar as pessoas que nos ajudam, e essa pessoa é uma pessoa que realmente foi marcante para mim. Ele chama Ideu, então assim, é um cara que eu gostaria até de citar, porque foi uma pessoa que realmente foi um diferencial na minha vida. E acho sempre a gente tiver a oportunidade de valorizar as pessoas que nos ajudam na nossa trajetória. E conversando com o Ideu nessa época, por não ter tanto conhecimento, era um moleque ainda na época, mesmo de certa forma ele vendo que ele ia ser prejudicado de eu ter aprendido a trabalhar com ele e sair da empresa, ele me deu justamente a ideia, falou: Márcio, é uma multinacional, lá você vai ter chances de crescer. Então você está com 18 anos, vai. Então, a partir dali eu entrei na Votorantim para desenhar em AutoCAD. Na época eu desenhava em prancheta, aprendi informática e comecei a trabalhar na área de engenharia fazendo desenhos em AutoCAD. Dentro dessa empresa, ou seja, nesse momento eu estava trabalhando na Votorantim, tinha entrado no tiro de guerra e estava fazendo processamento de dados no Moura Lacerda. E no Moura Lacerda tinha um professor também que eu assim gostaria de honrar, que é o José Henrique. Foi onde eu também gostei dessa área de informática, que eu comecei a ter gosto para dar aulas. Então para chegar até na educação financeira, para mostrar por que eu gosto dessa parte de ajudar e educar as pessoas. Então eu dava aula na Microcamp, eu comecei também a dar aula na Microcamp. Então eu já estava com multitarefas, você pode observar. Então eu estava trabalhando na Votorantim, dando aulas, fazendo faculdade e tiro de guerra. E dentro da Votorantim apareceram outras oportunidades. Então eu passei, para resumir, pelo planejamento de projetos. Aí eu fui também para a administração, na parte de contratação de pessoal. Porém, eu fiquei uns 10 anos na empresa. E tinha tudo na empresa. Então, assim, em termos de conforto, só que aí chegou aquela zona de conforto que é perigosa. Quer dizer, eu era uma pessoa que ganhava muito bem dentro da empresa
tinha academia, tinha sala de jogos, tinha tudo que você procura numa grande empresa. Porém, eu já achei que ali era o meu limite e não é o que eu queria fazer. E aí eu tive a oportunidade de entrar no setor odontológico, numa indústria de aparelhos odontológicos, trabalhando na gerência administrativa, depois a gerência financeira, que aí já começou a finanças, e também para a área comercial. E chegando na área comercial, eu tive a oportunidade de trabalhar com representação. Então sempre eu gostei de desafios. Então acho a vida da gente assim, nós temos que pegar e aproveitar todos os desafios que aparecem. E eu fui para Campinas, como apareceu a oportunidade de trabalhar com representação em Campinas, trabalhei 2 anos. Nessa fase de transição eu me casei, depois de namorar 17 anos, me casei com a Daniela. Só que como sempre moramos em Ribeirão Preto, lá, assim, não nos identificamos, porque a família em Ribeirão, os amigos, e assim, eu acredito muito em propósito e energia. Então, assim, sempre, mesmo morando em Campinas e estando dando tudo certo, eu vi a oportunidade de voltar para Ribeirão. E isso aconteceu depois de 1 ano que nós estávamos morando lá. Apareceu um trabalho na área de representação, na área médica, que é o que eu estou até hoje. Então, nessa área de representação, eu iria visitar o Brasil todo. Então, tanto fazia eu morar em Campinas, Ribeirão Preto, qualquer cidade, eu não ia trabalhar internamente, eu ia trabalhar fora. Então, eu voltei para Ribeirão. Aí hoje, agora só para a gente chegar no dia de hoje, hoje eu sou representante comercial, tenho uma empresa de representação e sempre gostei dessa área financeira, que é o que nós vamos falar. E dentre todo esse período, dos 13 anos até hoje, que eu te contei aqui, sempre eu empreendi. Então eu já tive padaria, já tive fábrica de lingerie, já tive escola de informática quando eu dava aula, então eu fui, de certa forma, me identificando com o empreendedorismo. E hoje eu posso falar assim, tive erros e acertos em finanças e procurando sempre estudar sobre finanças, nós não tínhamos hoje o conteúdo que nós temos. Então, só para ter uma ideia, o conteúdo de finanças ele começou a partir de 2016, 2017. Então, conteúdo recente. Então, nós não tínhamos assim hoje a divulgação que a internet nos proporciona. Então, é onde hoje eu tento passar, é onde hoje eu me preparei justamente com o conhecimento, com a bagagem que eu tenho, para mostrar para as pessoas a importância da educação financeira. Então, assim, hoje eu sou representante comercial, tenho minha empresa de representação na área médica e, em paralelo, eu ajudo as pessoas a investir. Me conta uma coisa, eu acho que todo mundo pensa que investimentos é para quem tem dinheiro. Então, investimento é para quem tem dinheiro? Isso é uma pergunta que muitos me fazem. Mas, na verdade, cara, eu digo que investimento é para quem tem organização. Porque o que acontece? Hoje, você tem investimento a partir de R$1. Então, R$1 você já consegue investir. E muitos falam, mas eu não tenho nem R$1. E aí é o que eu falo, é uma frase que eu gosto muito. Melhor do que, o mais importante do que o que você ganha, é o que você faz com o que você ganha. Então, assim, muitos, quantas pessoas nós conhecemos que têm um padrão de vida altíssimo e não tem, vamos falar assim, uma reserva de emergência. E quantas pessoas que têm um salário mínimo e têm um pouquinho de dinheiro guardado, de repente, numa poupança, que não é o que a gente indica, que realmente é para o pessoal fugir, nós vamos estar falando sobre isso, mas tem algo guardado. Então, investir hoje é para todos. Então, esse conceito de, eu tenho que ter dinheiro para investir, eu preciso investir, hoje investir é para qualquer um. Gente, o Márcio tem uma página na internet que ele dedica conteúdos gratuitos ali para quem tem vontade de começar a investir. E tem um lema que ele sempre aborda e eu gosto muito, eu queria que ele falasse desse lema para vocês, que é assim, quem aprende não depende. Cara, essa frase eu gosto demais da conta. Tem horas que eu estou fazendo algum history, alguma coisa, a hora que eu me vejo, eu já estou falando essa frase no final. Por que isso? Porque, como eu falo, como eu passei várias experiências em finanças, tanto em empreendedorismo, estudando, investindo tanto em renda fixa, renda variável, vários investimentos, hoje, infelizmente, por não termos educação financeira,
o pessoal vai muito por dicas. Então hoje nós temos muitos influenciadores na internet, muito conteúdo, que de repente você está procurando lá onde investir e tal, o pessoal fala, ó, compre, não é uma indicação, é compra a ação da Petrobras, que a Petrobras é uma ação boa. Ah, compra o tal fundo imobiliário, algum tipo de investimento. A pessoa compra sem saber. E o que acontece? De repente, pela preguiça, vamos falar assim, de procurar conhecimento, de estudar, o nosso cérebro quer o mais fácil. Ele não quer se dedicar a estudar, a pensar, ele quer realmente o que é estreitar o caminho. Então, a partir do momento que a pessoa investe, eu já tenho, inclusive, no meu direct, chega várias mensagens, ah, eu comprei, sei lá, ação da Petrobras a R$20, agora está R$15, o que eu faço? Mas por que você comprou? O que você analisou? Não analisei nada, eu vi uma dica, meu tio num churrasco, ou alguém falou que estava bom, eu comprei. Então, isso daí, o que acontece? Já aconteceu comigo várias vezes. Essas dicas mirabolantes, aí você tem um dinheiro, você compra, na hora que você vai ver, está perdendo dinheiro, você vende no prejuízo. E fala, não, isso aí não é para mim. Bolsa é cassino. Quantas vezes a gente já não ouviu falar isso? E na verdade não é que é cassino, é que o pessoal não se dedicou a aprender. Então assim, quando você, por exemplo, vai num banco, por exemplo, qual que é o padrão do brasileiro? Ele vai no banco conversar com o gerente onde que é para investir. O gerente vai falar para ele investir no que é mais importante para o gerente do que para a pessoa. Então, assim, o gerente tem produtos que ele tem que vender pelo banco, tem meta para ele atingir. Então, de repente, o que ele está te informando teria produtos muito melhores do que o que ele está te falando, sendo que se você tivesse estudado, hoje você abre a sua própria conta na corretora, faz tudo online. Quando você vai num banco, por exemplo, Bradesco, ele vai te oferecer os produtos do Bradesco. Porém, quando você abre a sua conta em uma corretora, você tem produtos do Bradesco, de vários bancos, ou seja, você tem um mix de produtos que você aprendeu, opa, mas esse aqui não é legal para mim, eu vou investir nesse aqui. Ou tem um melhor ali. Então você não tem que ficar procurando, e não é a pessoa que vai te orientar o que você precisa fazer. Você aprendendo, você não depende. E eu falo assim, outra coisa, não terceirize seu dinheiro. Ninguém melhor para cuidar do seu dinheiro do que você mesmo. Então, assim, não tem segredo. Eu falo assim, hoje o pessoal quer enriquecer muito rápido. Tanto é que tem pirâmides, tem agora o caso atual até que dos jogadores do Palmeiras que entraram numa pirâmide, perderam dinheiro com criptomoeda e tal. Porque o pessoal vê lucro exorbitante e tempo rápido. Então, assim, o ideal, o que é do investimento? O que vai te enriquecer, na verdade? É tempo e aporte. Ou seja, é investir e deixar o dinheiro trabalhar para você. Ou seja, enquanto nós estamos aqui conversando, eu tenho meus investimentos. Então, ele está gerando para mim uma renda passiva. O que é essa renda passiva? Enquanto eu estou aqui trabalhando com você, fazendo minhas atividades, que realmente é uma renda ativa, que é de onde eu vou tirar o dinheiro, para poder colocar no banco para trabalhar. Então, enquanto nós estamos aqui, o dinheiro que eu apliquei lá, ele está rendendo. Então, está me gerando uma renda passiva. Então, além da renda ativa que eu tenho, o importante é a renda passiva que está sendo gerada. Então, por isso que eu digo, quem aprende não depende. Então, só de você ter esse conhecimento de abrir a sua conta, mas o pessoal tem, bicho, não tem nada, é muito fácil, é muito simples. Se nós entrássemos agora aqui online, abrisse um site de uma corretora e digitasse nossas informações, você receberia um e-mail, colocaria foto dos seus documentos, tal, receberia a confirmação, a conta estava aberta, já poderia transferir o valor da sua conta para a corretora e comprar o que você quisesse. A gente está falando de conhecimento, né, do quanto é importante nós mesmos, gerirmos os nossos recursos, as nossas finanças, e eu fico me perguntando, você acha que a gente aprende sobre dinheiro tarde? Que essa educação devia começar um pouco mais cedo? Qual que é a tua opinião sobre isso? Cara, eu acho assim, eu tenho um menino de 12 anos, vou falar por ele. Como ele convive comigo, e eu falo sempre em investimentos, gravo meus vídeos, e ele está super interessadíssimo. Ele agora já quer ler um livro de investimento e tal. E eu falo, pai, mas eu não vejo nada disso na escola. Então, a própria criança convivendo, ele já sente essa diferença, essa falta. E estudando com ele, vendo as matérias que ele tem, não só dele, da nossa época. Se você pegar o ensino, lógico, eu sou mais velho que você, né? Só um pouquinho. Gostei do pouquinho. Então, assim, se pegar da minha época para a sua, para o meu menino e daí as outras gerações, você vai ver que o ensino não teve uma reforma. Então, tudo que a gente viu, muitas coisas que nós vimos, a gente não vai usar nunca.
E hoje continua sendo a mesma coisa. Por que o pessoal não coloca educação financeira na escola? Eu vejo isso aí como um ponto que o pessoal não... A classe política não tem interesse. Por quê? Quando nós falamos de classe política, tem bancários envolvidos, tem assim, os próprios políticos, quer dizer, quanto mais ignorante for o povo, mais massa de manobra é. E o principal ponto de não ter educação financeira, também, que nós podemos pegar, teríamos que fazer um treinamento nos próprios professores para colocar para a educação, porque os próprios professores não têm educação financeira. Faculdade, eu fiz faculdade de administração, que eu acabei não comentando na minha trajetória. Faculdade de administração, você vê muita teoria, porém você não vê prática. A prática você vai aprender lá fora mesmo, fazendo uma pós, ou então trabalhando. Os próprios professores não te falam dicas, não dicas, mas não te ensinam a investir. Não falam o que é um título, o que é um CDB, o que é informações que realmente estão atualizadas e necessárias. Eles estão sempre trabalhando com o que eles têm na mão. Então, assim, realmente a educação financeira, se você não procurar aprender, depender da escola, quem aprende não depende. Já sei. Bora para a poupança? Bora mesmo, embora, né? Não bora para a poupança. Poupança, vamos lá. A poupança. Hoje a poupança ainda é o investimento tradicional? Tradicional e o investimento mais popular que nós temos no Brasil. Se você der uma olhada, eu estava vendo até alguns dados que saíram essa semana, que o brasileiro, 61% investe na poupança. Aí você vai me falar assim, 61%. E o restante? Alguns não investem em nada, deixam o dinheiro parado na conta corrente, e apenas 3% investem em renda variável. O que seria essa renda variável? São ações, onde você fica sócio de empresas, fundos imobiliários, que ao invés de comprar imóvel, na bolsa você tem alguns imóveis também que você pode comprar cotas e receber aluguéis desses imóveis. Então tem vários ativos que você pode comprar, que te dá pelo menos 1% ao mês, já sem imposto de renda, enquanto a poupança está te dando hoje 0,5%, mais a TR, que está dando na faixa de 0,68 ao mês. E aí você me fala assim, mas a poupança não é segura? Porque um dos conceitos que o pessoal tem, quando eu digo pessoal, desde os nossos bisavós, avós, todos, o que é? A cultura trabalha e investe na poupança. O dinheiro que você for guardar, guarda para o seu futuro, para comprar uma casa, para comprar um carro. Porém, hoje, a poupança, o que ela está rendendo, está menos do que a inflação. Então, o retorno que você tem na poupança hoje, ele é negativo. Diferentemente, se você colocar, vou colocar aqui sobre um investimento, de repente mesmo se o pessoal não conhecer, mas para ficar fácil para o pessoal entender. Tem um título do governo que chama Tesouro Selic. O que é esse Tesouro Selic? Você vai comprar um título, qual que é o valor desse título? Hoje você compra uma cota a partir de R$ 128, nesse momento nós estamos gravando aqui. Então, com R$ 128 você já consegue comprar uma cota do Tesouro Selic. E qual que é a diferença do Tesouro para a poupança? No Tesouro, ele está rendendo a Selic. Hoje a Selic está 13,75. A poupança, igual eu coloquei para você, está rendendo um pouco acima de 7%. Então, só aí já tem uma diferença grande. Tá, mas a poupança não tem imposto de renda. Concordo. O Tesouro tem imposto de renda sobre os 13,75. Porém, nós temos uma tabela regressiva nos investimentos, que começa em 22,5% até 15%. Então, por exemplo, se eu resgatar o valor que eu apliquei até 6 meses, eu pago 22,5% só sobre os juros, não sobre o principal, só sobre o montante. No caso, se você deixar a partir de um ano, você já paga 15%. Então, se você não precisar do dinheiro, você deixa lá e tira depois. Outro detalhe, o Tesouro ele é garantido pelo próprio governo. Então, o dinheiro que você aplicou, você só perde se o governo, de certa forma, falir. Mas para o governo falir, os bancos já quebraram, a gente já não tem casa, não tem comida, já não tem mais nada. Então, hoje, quando se fala em investimento, para quem está começando a investir, o melhor investimento e mais seguro é o Tesouro Selic. Você recebe mais que a poupança e você, de certa forma, já começa a entender um pouco mais de investimento, a diversificar seus investimentos e foge dos grandes bancos. Outro detalhe,
A poupança, você tem um fundo garantidor de crédito. Todas as aplicações na renda fixa, CDB, LCI, é uma sopa de letrinha. CDB, LCI, LCA, esses três são os principais. Você tem um fundo garantidor de crédito. O que é esse fundo? Você tem até R$250 mil, que esse fundo cobre, caso o banco, a instituição vá à falência, ele cobre 250 mil por CPF. Então, se você tiver uma aplicação num CDB, que até 250 mil, você está coberto. Ah, mas eu tenho 600 mil nesse CDB. Você vai receber só 250 mil, os outros 350 mil você perde. Então, assim, esse é um detalhe importante de nós sabermos. Porém, você fala, Márcio, mas se eu tiver, um exemplo, sei lá, 600 mil só para a gente fazer a conta, o que eu faria para não perder? Você pegaria e dividiria em vários investimentos, vários CDBs, por exemplo, CDB no banco X, banco Y, banco Z. Põe 200 mil aqui, 200 aqui, 250 ali, um exemplo. Vai dividindo. Então, se der problema em alguma das instituições, você só vai ter problema naquele CDB. Os demais estão protegidos. E recentemente, o pessoal deve estar acompanhando agora na internet, teve duas financeiras que foram à falência. E o pessoal que tinha dinheiro, agora eles estão recebendo pela FGC. Então, essa é a principal diferença da poupança para os demais investimentos. Claro, tem outros, porém, vamos falar para resumir. Eu quero sair da poupança, mas quero continuar tranquilo. Eu não quero perder dinheiro. Então tá, sai da poupança, Tesouro Selic. Tem outros Tesouro IPCA, ações e tal. Não, vai para o Tesouro. Poupança, migração. Primeira migração é Tesouro Selic. Gente, tem muita informação. Vocês já viram que ele sabe tudo de investimentos. Mas fiquem tranquilos porque ele tem um canal. Márcio, para você é simples. Mas eu posso estar te ouvindo e eu posso identificar que eu preciso de um apoio. Certo. Você presta esse tipo de serviço? Então, Cá, isso é um... Deixa eu ver. Então, Cá, isso é muito importante que você está perguntando. Sozinho eu consigo fazer? Consegue. Igual eu consegui fazer, várias pessoas conseguem. Porém, é o que eu falo, quando você tem um mentor, qual que é a diferença? Ele vai te pegar na mão. Ele tem toda a bagagem, ele não só acertou nos investimentos. Então, teve muitos erros. Então, nós mesmo crescemos com os nossos próprios erros. Então, tudo que, de certa forma, deu errado, ele vai mostrar para você um caminho diferente. Então, para evitar errar, para, de certa forma, você ter um caminho trilhado com um atalho bem mais rápido, é o que eu falo. Sozinho você chega. Porém, se você tiver um mentor, você chega mais longe, tá? E na mentoria, o que é importante ressaltar, o que nós fazemos? O primeiro ponto é fazer um diagnóstico. Porque igual, por exemplo, você pode me perguntar aqui, Márcio, qual que é o melhor investimento para mim? Eu recebo muitas dessas perguntas quando eu abro caixinha no Instagram. Eu acho, assim, uma irresponsabilidade de vários influenciadores quando respondem, porque eu não sei qual que é o seu perfil, se você tem um perfil conservador, se você tem um perfil moderado, se você já é mais arrojada, quer investir direto em ações. Eu não sei a sua idade, de repente você é solteira, você pode, de certa forma, arriscar um pouco mais. Você é casada, você tem um plano de construir uma casa, de trocar o carro, quer dizer, é um investimento de médio prazo, eu não posso, de repente, falar um investimento para longo. A hora que você vai precisar do dinheiro, esse investimento pode estar preso. Então, assim, nós fazemos um diagnóstico, onde você vai me passar as informações. É como quando você vai ao médico. Para ele te receitar um remédio, ele precisa primeiro te ouvir e saber o que você tem. Então, é feito um diagnóstico. Baseado nesse diagnóstico, eu identifico o seu perfil. Se você é um perfil conservador, moderado ou arrojado. Mediante esse perfil, então vamos lá, cara. Quais são os seus objetivos? Eu quero juntar um dinheiro para daqui 2 anos fazer uma viagem. Meu filho vai entrar na faculdade, eu quero também fazer uma reserva para ele. Eu também estou pensando na minha liberdade financeira para daqui uns 20, 30 anos. Então, quero fazer um investimento que acompanhe, que ele renda inflação mais um percentual para que eu não perca o dinheiro no tempo. Eu vou te indicar um outro tipo de investimento. Então, a importância de um mentor é justamente essa. Você não vai fazer um investimento só. Você vai fazer uma carteira de investimentos, ou seja, você vai fazer um mix de renda fixa, renda variável, de acordo com o seu perfil curto, médio, longo prazo, várias caixinhas, vamos falar assim. E
Diante disso, nós vamos conseguir atingir os seus objetivos de uma forma muito mais rápida, com planejamento financeiro, que muitas vezes eu pego pessoas que não têm nenhum fluxo de caixa, não sabe quanto ganha, quanto gasta, então quer dizer, fica difícil até para ela poder saber o quanto ela pode investir. Então esse trabalho é essencial justamente para que a pessoa possa atingir os seus objetivos. Então é importantíssimo, se a pessoa puder ter um mentor, ela vai chegar muito mais longe do que sozinha. Eu queria que você deixasse dicas para a gente finalizar, para que as pessoas que têm vontade de investir não podem buscar por um mentor agora, elas vão começar sozinhas. Certo. Por onde eu devo começar? Então vamos lá. Cá, hoje nós temos muito material na internet. Claro que tem materiais bons e materiais ruins. Então, quer dizer, tem investimento para iniciante, investimento, depende do que você estiver procurando. No seu caso, igual você comentou, a pessoa que quer iniciar. É o que eu sempre falo. Uma das buscas principais agora das pessoas foi justamente pela época da pandemia que nós passamos. Então, quantas pessoas não tinham uma reserva de emergência para poder passar aquele prazo, essa dificuldade que tiveram e precisaram entrar em empréstimos, financiamentos. Se tivesse uma reserva, não precisaria entrar nesse problema que nós tivemos. Então, quais são os passos do investidor iniciante? O primeiro passo que ele tem que colocar em mente, pagar-se primeiro. Esse é o pulo do gato. Por quê? Normalmente, o que as pessoas fazem? Primeiro elas pagam as contas, se sobrar, ela investe. Aí esse mês sobrou, ela guardou lá X. O mês que vem, o mês que vem não vai sobrar. Pula 2, não tem disciplina, não tem foco, não tem constância. Então, qual que é o ideal? Pague-se primeiro. Mas se eu pagar primeiro e as contas? Independente das contas, você é seu principal credor. Você trabalha, então você tem que ter o dinheiro investido. Então, primeiro eu me pago, depois eu pago as contas. Mas eu não tenho como pagar tudo. Então, mas independente de você ter ou não, é a organização, é o que eu falo. O mais importante não é o quanto você ganha, é o que você faz com o que você ganha. Então, em finanças, é o que eu falo, é o resumo de um treinamento. Ou você ganha mais do que gasta, ou você gasta menos do que ganha. Pronto, finalizou o curso, já está 10 segundos. Mas assim, voltando, então quais são os passos principais para você fazer um investimento iniciante aí e organizado? Pagar-se primeiro. E onde que eu invisto primeiro? Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que nós temos. Tá, e o que seria essa reserva de emergência? Essa reserva de emergência nada mais é que você tem um custo mensal. Supondo que seu custo mensal são R$2.000. 6 meses desse custo você guarda numa reserva de emergência, ou seja, R$12.000. Então, para montar essa reserva, você todo mês vai depositando no Tesouro Selic, ele já vai rendendo mês a mês, conforme você vai aportando, o rendimento vai sendo maior. Então vamos lá, você paga-se primeiro, investe no Tesouro Selic. Para investir no Tesouro Selic é simples, é só você abrir uma conta na corretora, qualquer um pode abrir, independente de investir ou não, você já pode deixar aberto. Abriu a conta, fez o investimento no Tesouro Selic, aí é legal. Aí a partir daí você já tem a segurança do seu investimento. O outro ponto importante, você já saiu da poupança. Esquece a poupança. Então já não está na poupança, começou a investir no Tesouro. Está montando sua reserva de emergência. Isso, para sua mente, já te dá um certo conforto, uma segurança. E em cima disso, o que você faz? Você começa a estudar sobre investimentos. Então, eu não tenho como, igual você falou, de repente a pessoa não tem condições de pagar um mentor. Então tá, vamos começar a estudar. Depois do Tesouro Selic, qual que é o próximo passo? Eu posso correr risco? Eu quero ir para a renda variável? Não, eu sou conservador ao extremo, eu não quero correr risco. Então vamos manter no Tesouro Selic. Tá? A partir do momento que você começa a ter mais confiança e começa a ver aqueles juros compostos, que a gente chama, que é a renda passiva, todo mês caindo, aumentando na sua conta, você já começa a se animar a investir mais. Então isso vai te motivando, você vai estudando e com certeza, igual a gente fala, não tem mentor. Mentoria não é cara. Eu falo assim, caro é você não ter o conhecimento para fazer. De repente você, através de um investimento que um mentor pode te passar, você já paga, vamos falar assim, aquele treinamento que você tem só de você alocar de um ativo para outro, sabe?
Então, assim, caso não tenha, eu sei que de repente para muitos, de repente pode ser difícil ter um mentor. Mas hoje nós temos livros, aí comece pelo livro Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, que são 2 livros excelentes para quem está começando nos investimentos. E você vai investir aí em 2 livros uns R$100 e você vai conseguir ter bastante conhecimento. Eu já disse que tem muito mais coisa, mas eu quero que você deixe para quem está nos assistindo, as suas redes sociais, para que a gente possa conhecer mais sobre você, seu trabalho e os investimentos. Bom, então para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho, aqui eu tive a oportunidade que a Ká me deu dessa entrevista. E então, se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho, minha rede social é o Instagram. Então, o meu perfil é @mentoriainvestimentos. Caso você precise de contato, de informações, pode me chamar no direct. Eu estou sempre à disposição para poder ajudá-lo. Gente, com essa temática que vocês pediram, com alguém que conhece tudo e mais um pouco sobre finanças, eu finalizo mais um programa Cá Entre Nós, já te convidando para que você acesse as minhas redes sociais e deixe registrado qual temática você considera que não pode faltar no Cá Entre Nós. E assim como nós trouxemos finanças, você pode escolher a próxima pessoa que vai estar aqui com a gente falando sobre um tema do seu interesse e do seu desejo. Fique aí, sempre alguém que sabe tudo sobre assuntos, sempre pessoas diferentes, um jeito novo, tudo isso e muito mais aqui no Cá Entre Nós.